Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve-se a mensagem daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele declara conhecer as obras, o árduo trabalho e a perseverança dessa igreja, sabendo que ela não tolera homens maus, colocando à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, e descobrindo que eram impostores. Ele reconhece que a igreja tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do nome dele e não tem desfalecido. No entanto, há algo contra ela. Abandonou o seu primeiro amor. Por isso, é necessário lembrar de onde caiu, arrepender-se e praticar as obras que realizava no princípio, pois, caso contrário, ele virá e removerá o seu candelabro do lugar. Ainda assim, há algo favorável: a rejeição às práticas dos nicolaítas, as quais ele também odeia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor será concedido o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, a mensagem é transmitida pelo que é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. Ele conhece as aflições e a pobreza dessa igreja, mas afirma que, na verdade, ela é rica. Ele também conhece a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são, sendo, na verdade, uma sinagoga de Satanás. Diante do que está prestes a acontecer, ele aconselha a não temer, pois o diabo lançará alguns na prisão para prová-los, e sofrerão perseguição por 10 dias. Mas a exortação é clara: ser fiel até a morte, e então será concedida a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo, a mensagem vem daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele sabe onde essa igreja vive, no lugar onde está o trono de Satanás, mas reconhece que ela permanece fiel ao nome dele, sem renunciar à fé, mesmo diante da morte de Antipas, sua fiel testemunha, nessa cidade onde Satanás habita. Contudo, há algumas coisas contra ela. Há entre eles aqueles que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Da mesma forma, há os que seguem os ensinos dos nicolaítas. Assim, ele ordena arrependimento, pois, caso contrário, virá em breve e lutará contra eles com a espada de sua boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor será dado do maná escondido, e também uma pedra branca com um novo nome inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira, a mensagem vem do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e cujos pés brilham como bronze reluzente. Ele conhece as obras dessa igreja, seu amor, fé, serviço e perseverança, sabendo que agora realiza mais do que no princípio. Entretanto, há algo contra ela. Tolera Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, mas que ensina e induz os servos dele à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados a ídolos. Mesmo tendo recebido tempo para se arrepender, ela se recusa. Por isso, ele declara que a fará adoecer e trará grande sofrimento àqueles que cometem adultério com ela, a menos que se arrependam das obras que ela pratica. Ele avisa que matará os filhos dela, para que todas as igrejas saibam que ele é aquele que sonda mentes e corações, retribuindo a cada um conforme suas obras.
Aos demais em Tiatira, aqueles que não seguem a doutrina de Jezabel e não aprenderam os chamados profundos segredos de Satanás, ele promete não impor outra carga, apenas pede que se apeguem firmemente ao que têm, até que ele venha. Ao vencedor, aquele que fizer a vontade dele até o fim, será concedida autoridade sobre as nações, para governá-las com cetro de ferro e despedaçá-las como um vaso de barro. Ele dará a mesma autoridade que recebeu de seu Pai, além da estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.